Olá! Bom, hoje nós vamos concluir o capítulo 22. Vocês lembram que eles estavam indo, o Lucano e o Cusa indo para tentar entrar lá lá onde estão os escravos, né? No navio. Então vamos seguir. O corredor era tão estreito que eles tinham de andar um atrás do outro. Era também bastante curto. No fim, uma espessa porta de madeira com ferrolho e cadeado. Lucano fez sinal à Cusa, que deslizou em direção a ela, abrindo sua bolsa de ferramentas. Não te ajoelhes, sussurrou-lhe Lucano. Há infecção na água. Cusa curvou-se para o cadeado e começou a trabalhar nele, suas mãos ágeis e úmidas tremendo, o suor correndo-lhe por sobre os olhos. Lucano mantinha a lanterna junto dele e observava-lhe o trabalho por sobre os ombros. As lamentações dos escravos atrás da porta pareciam parte do próprio ar, e as paredes e forro vibravam com elas. Outros escravos estavam confinados no corredor vizinho, pois tinham o dever de levar comida aos escravos das galés, bem como água, e substituir aqueles que morriam. A maior parte deles era os que Lucano vira serem trazidos para bordo no dia em que embarcara. Foram condenados à morte, sem culpa, pelo comandante, e sabiam disso. Lucano podia ouvir os soluços sufocados de suas mulheres e os gritos de seus filhos através das paredes. Enquanto Cusa trabalhava, Lucano despejava pacotes de desinfetantes em 2 baldes de água que tinham trazido com tanta dificuldade. Um era para que o bebessem os escravos doentes e moribundos, o outro para seu próprio uso. Tinha que manter as mãos molhadas enquanto fazia os tratamentos. O cheiro de desinfetante misturou-se aos outros cheiros intoleráveis, e Cusa espirrou miseravelmente, limpando o nariz na manga e continuando a trabalhar. Houve então um estalido agudo e o cadeado estava aberto. Vai embora já, murmurou Lucano. Não abrirei a porta enquanto não estiveres longe dela. Fica na minha cabine e se alguém vier, dize que estou dormindo. Durante um longo momento, entretanto, o professor ficou a olhar estranhamente para Lucano, à luz alta da lanterna, e seus olhos ativos mostravam-se estranhamente imóveis e fixos. Estava pensando, se eu tivesse tido um senhor menos bom e justo do que Diodoro, também poderia estar nestas galés, morrendo, sem auxílio, sem esperança. Se não fosse por Lucano, eu ainda seria um escravo. E sussurrou, Senhor, eu não te deixarei. Lucano franziu para ele as sobrancelhas, mas Cusa repetiu, aonde fores, eu irei. O jovem grego sorriu e pareceu a Cusa que seu rosto tinha um rápido e súbito halo de luz. Vem comigo, disse o jovem grego. Alguns ratos que escaparam à matança geral daquela noite passaram correndo por eles, guinchando alvoroçados, e Cusa teve a impressão de que eles se mantinham contra as paredes do corredor,
como se ali houvesse algo que só eles viam, algo não terreno, que lhes dera uma ordem não ouvida. Com aquilo veio a coragem à coisa. Sentiu um súbito ímpeto de exaltação. Nada jamais poderia ferir Lucano, nem aqueles que o serviam. Foi preciso que ambos reunissem suas forças para abrirem a porta. E ainda assim, apenas com um esforço tremendo, o conseguiram. Tinham colocado no chão os baldes, a lanterna e o estojo médico no ponto mais seco, de forma que a luz tombava apenas no piso da galé. O resto era treva absoluta, mas tão poderosa insalubridade e calor correram dali para fora que Cusa os sentiu como poderosos golpes em seu corpo e em seu rosto, e tropeçou, recuando, cobrindo a face com a manga. Os gemidos e lamentações dos escravos encheram todo o corredor com um eco surdo. Depressa, sussurrou Lucano. Apanhou a lanterna e seu estojo, e Cusa, recuperando o controle, mas nauseado, levantou os 2 baldes com os desinfetantes. Lucano dirigiu a luz fraca da lanterna para as galés, e Cusa seguiu-o. A porta rodou, fechando-se atrás deles, pesadamente, pois o navio jogava um pouco pela força do mar. Lucano se havia preparado para uma cena de desolação, mas aquilo ficava para além da sua imaginação, quando ele, devagar, foi iluminando a galé. Apenas pequenas e altas vigias descobertas admitiam ali alguma luz, e essa luz vinha do céu estrelado, mas sem lua, e da fosforescência do mar. Não se podia chamar luz àquilo, e sim sombras de luz, como o reflexo das asas das mariposas. E naquela iluminação erradia, assistida pela cobertura de pálida luminescência de remos que saíam através das vigias e pelos raios bailarinos da lanterna, Lucano pôde ver homens nus e barbados em seus bancos, homens acorrentados, agrilhoados, brancos, pretos, amarelos e morenos, as cabeças baixas, os olhos fechados de dor, os peitos arquejantes, costelas e ossos visíveis sob a pele esticada. Seus braços moviam-se em ritmo mecânico, suas vozes carpiam em vasto gemido, e o tinir e retinir de suas correntes e grilhões acrescentavam um coro surdo de ferro ao seu lamento. Ao longo das paredes próximas da porta estavam os mortos e os moribundos empilhados, os que ainda viviam, os que tinham acabado de morrer, os que estavam mortos havia horas, os rostos semelhantes a crânios rijos à luz incerta. O capataz, ele próprio escravo e criminoso, caminhava de lá para cá entre as fileiras de remadores, o chicote estalando, os olhos arregalados de terror. Parou ao ver Lucano e Cusa e ficou calado, umedecendo os lábios. Lucano teve a impressão de que aquilo era uma cena do inferno, cheia de espectros torturados, impregnada com as fedentinas que só uma cavidade canal pode expelir. Riachos profundos e imundícies, negros como serpentes rastejantes,
movimentavam-se de cá para lá com o balanço do navio correndo pelo piso. Havia vômitos de sangue, fezes sangrentas foram expelidas no chão, bem como urina contaminada. O capataz voltou a si de seu espanto ao ver os dois intrusos. Pensou que fossem fantasmas pelas suas roupagens brancas. Então adiantou-se para eles, amedrontado. Lucano disse imediata e calmamente: sou médico e preciso de tua ajuda. E este é o meu assistente. Não temos nomes. Devemos trabalhar depressa. O homem ali ficou a olhar, tão despido quanto os outros escravos. Lucano fez-lhe sinal impaciente. Devemos trabalhar, repetiu, ou todos morrerão. Toma este balde e dá um gole desta água a cada homem. Em sua voz ressoava autoridade, e o capataz agarrou o balde, recuperando-se da surpresa. Mas foi o primeiro a tomar um gole. Lucano e Cusa, nesse meio tempo, molhavam o rosto e as mãos com o conteúdo do outro balde, e Cusa molhou também as pernas. Enquanto o capataz obedecia, Lucano examinava os que ainda estavam vivos, morrendo junto dos já mortos. Os que não pareciam estar no fim, ele separava para a parede oposta, encostando-os nela. Os que já não podiam ser ajudados, deixava que ficassem com seus companheiros imóveis. Era, sem dúvida, a peste mortal. Os fígados dos doentes mostravam-se imensamente inchados, suas línguas entumecidas e cobertas de uma grossa capa branca, as peles febricitantes. Bubões erguiam-se, tumescentes de sangue e pus, nas regiões inguinais latejantes. As pernas dos doentes tinham sangue que escorria do reto, e sangue corria da boca de outros. Alguns bubões já haviam estourado, e seu conteúdo corria pelos corpos dos homens. O coração de Lucano subiu-lhe à garganta, soluçante de piedade. Não havia tratamento efetivo para os que já atingidos, apenas algum alívio para seus sofrimentos. Rapidamente abriu seu estojo e tirou dele pequenas bolsas, contendo fortes sedativos em frascos. Em cada boca arquejante derramou um pouco do líquido. Os homens levantavam os olhos para ele, como animais mudos e atormentados. Lucano sorria-lhes suavemente. A lanterna fazia faiscar a parte de seus cabelos que ficava exposta, e seus olhos azuis irradiavam para eles a mais profunda e terna compaixão. Os lábios inchados dos homens moviam-se silenciosamente. Um ou dois, inconscientemente, estenderam as mãos para tocar as roupas do jovem, pois sentiam sua dor e seu amor por eles. O capataz voltou com o balde vazio e olhou para Lucano com olhos estranhos e dilatados. Cusa tornou a encher o balde com água de um tonel que ali estava, e a um gesto de Lucano deitou nele novo remédio. Lucano disse ao capataz: a cada hora que se passar, dá a cada homem um gole da água deste balde. Amanhã, baldes iguais para os que não estão atingidos serão colocados do lado de fora da porta. Manda que o escravo que abre a porta os traga para dentro. E haverá também baldes de água, marcados com sinal vermelho, contendo desinfetante. Os que estiverem bem devem molhar o corpo com intervalos frequentes.
procura e mata todos os ratos imediatamente e atira os corpos deles pelas vigias. Sim, senhor, murmurou o capataz. Olhava Lucano com respeitoso temor. Sorriu, um sorriso trêmulo. Senhor, foi como se um Deus tivesse entrado aqui. Bebi o teu remédio e vida nova entrou em mim, como nos escravos das galés. Foi Cusa quem percebeu que os homens já não se lamentavam. À luz da lanterna, podia ver dezenas de olhos dirigidos para Lucano, que o socorria, e eram olhos de homens que subitamente adquiriram esperança naquele buraco fétido e pobre. Alguns deles começaram a cantar uma canção sem nome, e um momento depois, outros se reuniam. Era um canto de ação de graças, de gratidão, mesclado com o sibilo e o estalido dos remos. Mesmo os moribundos e os doentes o ouviram e moveram as cabeças, cessando de se lamentar. O rosto grotesco de Cusa mantinha uma expressão iluminada, enquanto auxiliava Lucano. Não havia escravos naquele buraco úmido. Todos eram homens. Bom, disse Lucano abstraidamente. Estava em pé entre os destroços dos doentes, dos moribundos e dos mortos, e para Cusa, realmente, ele tinha o aspecto de um deus conquistador. Havia pendurado a lanterna num gancho de ferro gotejante. Suas vestes estavam molhadas de sangue e sujeira, mas seu rosto era radioso. E disse ao capataz: no convés, 2 cobertas acima, há vigias e janelas bastantes. Manda 2 ou 3 dos remadores removerem os mortos daqui e atirá-los, sem muito alarde, no mar. Isso não pode esperar até amanhã. Os mortos são o perigo. O capataz encolheu-se. Senhor, estou proibido, como todos esses remadores, de deixar as galés. Se isso não for feito, todos morrerão, disse Lucano severamente. Movei-vos o mais silenciosamente possível. Não sereis ouvidos. Isso tem de ser feito. É minha ordem. O capataz relutou. Depois viu a luz autoritária nos olhos de Lucano e não mais pôde hesitar, pois era como se um Deus lhe desse ordens. Chamou 2 ou 3 dos homens mais confiáveis e soltou-lhes os grilhões. Os homens ergueram-se de seus bancos ásperos, rígidos e enfraquecidos e adiantaram-se cambaleando. Começaram a erguer os mortos sobre os ombros, seus próprios corpos ensopados de suor misturado ao desinfetante. 1 ou 2, reconhecendo entre os mortos os rostos de amigos, soluçaram alto. A porta abriu-se para trás e os escravos, com sua lastimável carga, deslizaram para fora, um por um, enquanto Lucano continuava a tratar dos doentes. Os mortos foram silenciosamente removidos. O navio balançava e murmurava por todo o seu madeiramento. Quando o arquejante capataz tornou a se aproximar dele, Lucano disse: deves também molhar as paredes e o forro com este desinfetante. Lembra-te das minhas ordens. É a vossa única possibilidade de sobreviver. O capataz disse
em voz abafada: Senhor, estive pensando, os que atiramos ao mar foram mais felizes do que nós. Sim, falou Lucano, franzindo as sobrancelhas. Apesar disso, alguns dentre vós serão eventualmente libertados depois de terem cumprido as suas sentenças. Quanto aos outros, enquanto viverem, terão esperança. E disse apaixonadamente: Pensas que sou mais afortunado do que vós? Digo-te, todos os que vivem estão condenados. Os doentes e os moribundos adormeceram subitamente, amontoados. Nos rostos de alguns dos doentes havia um grande alívio das dores e uma paz em suas faces barbadas e sujas. Cusa ficou a olhar para eles, com medo. Não há esperança para esses, falou Lucano pesaroso. Não temos métodos efetivos de tratamento. Mesmo sob as melhores circunstâncias, a peste é quase sempre fatal. Sua sombra parecia alta nas paredes e dava a impressão de ser alada. Ao capataz ele deu o resto dos frascos, ainda não abertos. Tem misericórdia, pois és um homem, disse-lhe. Dá a cada um dos doentes e dos moribundos um gole disto, a cada 3 horas, para que eles possam morrer em paz, sem dores. Parou e depois involuntariamente disse: Que Deus vos acompanhe. E não foi realmente ele quem falou, mas Sara, através dele, repetia mecanicamente as palavras da moça, vendo de novo o rosto dela diante de seus olhos. Reteve o fôlego com um som áspero e fez sinal à Cusa, que apanhou a lanterna do forro e ergueu do chão o estojo médico. Tinha trabalho a fazer. Precisava destilar mais desinfetantes e remédios, sozinho em sua cabina, de forma que os escravos tivessem o fornecimento necessário. Cipião e Cusa, de certa maneira, poderiam deixar os baldes à porta pela manhã. Com o professor, ele abriu a porta. As vozes dos escravos ergueram-se atrás dele, numa vaga estática de trêmulo regozijo, e foi sobre aquele som, como uma prece em uníssono, que fechou a porta e tornou a trancar o cadeado. Então, Cusa inclinou-se, ergueu a fímbria da túnica de Lucano e beijou-a em silêncio. Três dias depois, o comandante chamava Lucano à sua cabina, e Lucano obedecia, depois de dizer palavras que aliviaram a ansiedade e o medo de um aflito Cusa. A culpa é minha, ninguém estava comigo, disse ele confortadoramente. O rosto de Galo era um amplo sorriso. Senta-te, digno Lucano, exclamou ele, para espanto do jovem grego, que vinha preparado para qualquer acontecimento calamitoso. Vinho? Sim, vinho. Hoje sinto-me um homem feliz, meu querido amigo, um homem muito feliz. Lucano provou o vinho que o comandante lhe dera com uma reverência de encantada cerimônia e olhou para o rosto bem-humorado do homem, no qual os olhos dançavam triunfantes. O comandante sentou-se em lugar oposto ao dele, as grandes mãos abertas sobre os joelhos, e ficou a olhar zombeteiramente
para Lucano. Desculpa, entrou uma ligação. Sacudiu um dedo como um pai amistoso que advertisse o jovem médico. Todas as tuas sombrias profecias, exclamou. Ah, se não fosses o filho de Diodoro Cirino, eu riria de ti. Mas és jovem e sem experiência. Desgraças que o tempo curará. Estava exuberante e Lucano sentia-se perplexo. Tem boas notícias? Aventurou ele. Vindas do porto em que tocamos rapidamente na noite passada? Não tocamos no porto, disse o comandante. Uma pequena embarcação remou até nós, trazendo cartas. Uma é para ti. Aqui está, sobre a mesa. Não temos permissão para tocar nos portos. Se levantamos a bandeira amarela, mas a bandeira está sendo arriada hoje. Gritava de alegria, batia nas próprias coxas e abria amplamente a boca num sorriso para Lucano. Depois sacudiu a cabeça, o ar tolerante. Vós, médicos, mesmo meu Príamo se enganou. Não havia peste a bordo. Sabes que todos os que apanham a peste morrem. Mas mesmo os escravos das galés que foram atingidos ficaram bons. E há 3 dias que a doença não aparece entre eles. Estás ouvindo, jovem senhor? Mesmo os atingidos ficaram bons. E isso é impossível, tratando-se da peste. De uma hora para outra, levantaram-se do chão da galé e tomaram seus lugares nos remos. Bateu de novo nas coxas e mugiu alegremente em seu alívio. E nem uma só morte em 3 dias. Não era absolutamente a peste. Lucano estava incrédulo. Não é possível, exclamou ele, e quase se traía, mas acrescentou, teu Príamo é excelente médico. Não se podia ter enganado, já tinha visto a peste antes. Sentia sua autoconfiança grandemente abalada. Seria possível que tanto ele como Príamo tivessem cometido um erro? Recordou-se dos rostos dos mortos e dos que morriam sob seus olhos. Viu de novo os bubões. Sentiu o cheiro do vômito vermelho e o ardor crescente da febre. Sacudiu a cabeça em absoluta perplexidade. Os doentes e os moribundos não tinham mais possibilidade de cura. Entretanto, haviam sobrevivido, recuperado rapidamente a saúde, retornando ao bem-estar. Algo impossível acontecera. Não era trabalho dos remédios que deixara para os que estavam irremediavelmente perdidos. Aquilo não passava dos opiatos comuns que aliviam a agonia do moribundo. O desinfetante podia ter tido sua parte na prevenção de novas infecções da peste, mas mesmo isso era com frequência inútil diante de tanta virulência. Entretanto, os doentes e moribundos viviam. Lucano tornou a sacudir a cabeça, estonteado e pensando: que espécie de médico sou? A única explicação para isso é estar meu diagnóstico errado. Mas os bubões, as hemorragias do reto e dos pulmões, poderia, por acaso, tratar-se de alguma outra doença ainda desconhecida,
com os sintomas da peste? De uma hora para outra, os que estavam aparentemente doentes e moribundos levantaram-se do chão e estavam curados, disse o comandante jubiloso. Estendeu a mão e deu uma palmada no ombro de Lucano. E sacudiu sem riso, muitas e muitas vezes. Falei com o capataz. E sabe como são supersticiosos aqueles animais. Jurou-me que Apolo e um de seus assistentes, brilhantes como a luz, entraram através da porta fechada a cadeado, e trataram dos moribundos, e eles se curaram. O comandante sacudiu a cabeça divertido. Ah, bem, deixemos que os pobres desgraçados tenham seus sonhos, é tudo quanto têm. Sim, disse Lucano, levantando-se, é tudo quanto temos. Apanhou de sobre a mesa do comandante a carta que lhe era destinada e, seguido pelo riso do homem, deixou a cabina e foi para a que lhe pertencia, com um andar pesado e a cabeça meditativa. Que isso te sirva de advertência, disse a si próprio, com severidade. Não faças julgamentos precipitados. Encontrou Cusa na cabina, que tremia na expectativa de ser apanhado e atirado aos ferros. Lucano sorriu-lhe, um sorriso fraco. Não tenhas medo, disse. Tudo está bem. E contou-lhe a conversa com o comandante. Cusa ouviu e seu rosto alerta fez-se grave e imóvel. Fixou os olhos em Lucano, com a mais estranha das expressões. É o que suspeitei, murmurou, e antes que Lucano pudesse evitá-lo, caiu de joelhos e encostou a cabeça nos pés do jovem, para espanto deste. Não, disse Lucano, eu não os curei, meu bom Cusa. Não se tratava de peste, afinal. Cusa, porém, beijou-lhe os pés e nada disse. Lucano ergueu-o, tentando rir. Tenhamos juízo, falou. E apanhando a carta vinda de Roma, pôs-se a lê-la. Era Íris quem lhe escrevia. Então, Lucano soltou um grande grito de desgosto e desespero. E quando Cusa correu para ele, o moço atirou-se nos braços de seu professor, chorando desabaladamente. Que será? Que será? Ah, Lucano. Ah, Lucano. Gente. Obrigada por vocês estarem aqui me dando força para eu conseguir ler, viu? É a força de vocês que me ajuda, tá bom? Não importa quantos vocês sejam, a força de vocês chega aqui. Muito obrigada.